deixou para vir ser boca de Deus, coração de Deus, para ser o próprio Deus com a misericórdia no meio de nós. Onde está o Padre, ali está Cristo. Oria queria lá, Senhor, que as palavras do Padre hoje sejam para nós cura, libertação, seja para nós milagre, seja para nós infusão, batismo do Deus e libertação de toda a escravidão do pecado. Sim, Jesus, manda teus anjos agora, também sobre as pessoas que vão estar pela internet, para que recebam também o milagre, para que recebam também a cura, Senhor. Padre, a palavra que o Senhor me dá: eu estou contigo. Te trouxe aqui para ser o pastor das minhas ovelhas. Quero curar as que estão feridas, quero libertar as que estão prisioneiras, quero resgatar as que estavam perdidas, e quero dar graças maiores àquelas que já estavam rebustecidas da minha misericórdia. Por ti, meu filho, eu curarei todo esse rebanho, e eles saberão que eu estou contigo. Queria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: quem é isto? Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele mandava até os espíritos imundos e lhe obedeciam. Palavra da salvação. Podem sentar. Se de repente sale-me espanhol, perdão. Vou tentar falar portunhol. Eu tenho aqui uma pregação que eu preparei para vocês, para partilhar com vocês. Mas o Espírito me inspirou a falar para vocês aquilo que Deus fez na minha vida com autoridade. Então, também vou partilhar com vocês a pregação que eu preparei, mas sobretudo o meu testemunho de vida, que talvez alguns do Paraguai já conhecem, escutaram há algum tempo, ou faz pouco tempo, mas é o que Deus colocou no meu coração. Eu sou Padre Aristides Amarilla Ovelar, nascido em Paraguai, ali na fronteira, Pedro Juan Caballero. Desde os 7 anos eu falei: eu vou ser padre, porque estudava no colégio religioso dos salesianos. Eu gostei do que o padre estava fazendo, eu nem entendia nada, e falei: eu quero ser como aquele homem. E perguntei para minha mãe: mãe, lá na escola tem um padre que tem uma saia, tem um vestido, parece de mulher, mas ele é muito bom.
quem que é esse senhor? A minha mãe falou: ele é um padre. Eu falei para ela: eu serei um padre. Tinha 7 anos, estava no primeiro grau na escola. E depois gostei de Dom Bosco, que cuidava dos jovens. Eu falei: eu vou ser padre, mas eu serei um padre como Dom Bosco. Hoje, na atualidade, eu sou coordenador da pastoral da juventude da minha congregação. Estou na frente de jovens que estão no Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai. Sem pedir, é tudo Deus. Um dia a minha mãe estava assistindo a televisão e ali estava um padre, apareceu um padre. Eu falei para minha mãe: mãe, ali na televisão está aparecendo um sacerdote. Ela falou: esse daí não é só o padre. Eu perguntei: quem é então? Falou ela: é o Papa. Esse é um Papa. Mas tem a veste do padre? Por que ele é Papa? Quem que é o Papa? E a minha mãe falou: ele é a máxima autoridade. E ele é o pai de todos os sacerdotes. Eu falei para ela: então eu vou ser Papa. Nem sabia o que estava pedindo, Deus me livre. Passou o tempo, desde que eu nasci até os 10 anos, eu vivi na tranquilidade. Na minha casa nunca faltou comida, bebida, roupa, presente. A gente podia celebrar aniversário. Eu estudava no melhor colégio. A gente vivia bem. Eu nunca passei fome. Eu era gordinho como agora. Mas depois, pouco a pouco, o meu pai foi ficando bêbado. O meu pai cada vez mais estava tomando cerveja, pinga, e era muito agressivo, violento. E a minha mãe começou a sofrer. O meu pai perdeu todo o seu trabalho. Ele só trabalhava para beber, para pinga. Chegava bêbado em casa, batia na minha mãe. A gente começou a dormir na rua, na casa da avó, da tia, do tio, do vizinho. Quando o pai chegava, a gente sumia da casa. Era ficar debaixo da árvore, na rua, brincando, em algum lugar, menos na casa. Quando o pai saía de casa, a gente, bendito seja Deus. O meu pai era agressivo, violento, maltratador. E o meu irmão, que cresceu comigo, ele começou a usar drogas. E ele vendia tudo o que a gente tinha na casa. Comecei a viver com minha mãe e meus irmãos uma vida miserável. A gente passou fome, a gente não tinha roupa, a gente não tinha trabalho, nós éramos crianças. O meu irmão perdido na droga, no vício das drogas. E eu falei: eu nunca mais vou ser padre, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar. Desde os 10 anos eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava e chegava à noite em casa. Se eu trazia 5.000 guaraníes, que seriam como 3 reais, todo mundo estava expectante na minha casa, porque esses 2 reais, 5.000 guaraníes que eu trazia na casa, era para a comida do dia. Eu passei fome
desde os 10 até 19 anos. Não foi por um momento que eu sofri. Eu não tinha nem roupa para ir no colégio, não tinha calçado, não tinha caderno. Foi uma vida na miséria, miserável. A minha mãe ficou doente, deu infarto no coração. O meu pai, ele tentou trabalhar sendo bêbado, sofreu um acidente porque bêbado, com água quente, derramou tudo no corpo dele. Meu pai no hospital, a minha mãe no hospital, os meus irmãos pequenos, o maior já estava casado, o outro nas drogas. A minha família era um desastre, era um inferno. Chegava na noite, eu sentava debaixo de uma manga e eu me perguntava: será que algum dia eu vou ser feliz? Será que algum dia eu vou deixar de sofrer? Ou sempre eu vou sofrer? E para aumentar o sofrimento, eu fui expulso do colégio, porque comecei a trabalhar de 7 a 4 da madrugada, sacoleiro. Eu era sacoleiro, carregava em cima da minha cabeça desde os 14 anos 50, 70, 80 quilos de arroz. Quando eu vejo assim um silo, eu lembro da minha infância e da minha juventude, que eu era um escravo do trabalho. E chegava tarde na escola, o diretor falou: não, você de certo vai na festa, você chega tarde, eu não quero, você procure outro colégio. E falava para mim que venha teu pai falar comigo. O que meu pai vai falar? Bêbado, minha mãe no hospital toda doente, eu não tinha ninguém para falar por mim, ninguém para me defender, ninguém para me ajudar. Aí depois eu falei: eu vou tentar de novo ser padre. Fui na igreja, falei com o padre, ele me olhou assim e eu lhe perguntei: é difícil ser padre? Porque eu quero ser padre. Ele riu e falou: sai daqui, isto não é para você, é difícil e não é para você. O meu mundo veio para baixo. Aí eu falei: agora completou. Mas faltava algo mais. No dia da confirmação, eu fui expulso da igreja, porque eu sentei na frente, e aqui na frente tinha que sentar-se o filho da catequista. E perante todo mundo, no microfone, a catequista gritando: fora, fora daqui, esse não é seu lugar. É que não tinha mais lugar, eu sentei ali. Fui expulso da igreja, do colégio. O padre falou para mim que eu não ia ser padre. E eu falei: tá bom, essa é a minha vida, o que eu vou fazer? Tristeza, amargura, fome, tudo errado na minha vida. Passaram uns anos, esse padre que falou para mim: sai daqui, que você não vai ser padre. Esse padre recebeu a unção dos enfermos no hospital e depois morreu, que eu lhe fiz. Eu estava ali na UTI perante ele, lembrando tudo que ele falou para mim, e falei para Deus: Deus, eu lhe perdoo, eu lhe perdoo, porque também cada vez que eu lembrava, algo doía no meu coração.
e eu lhe administrei a unção dos enfermos. Para aquele padre que falou para mim: você não vai ser padre. Passou tempo, sem escola, sem igreja, sem nada. De repente a minha mãe falou para mim: vai lá na Nha Maria, na Dona Maria, ela que reza. Eu quis falar: eu não vou ser mais padre, tudo está fechado, não consigo nem estudar, sem colégio, sem nada. Eu vou lá na casa da Dona Maria, e ela olhou para mim assim, em dom de línguas. Eu comecei a rir. Que é isso? Ela orava em línguas, eu começava a rir. Eu não podia me conter, porque para mim, que é isso? O que ela está falando? Depois ela falou para mim: para de rir, que você vai rezar como eu. Eu falei: não. E depois acrescentou: Deus te chama para ser padre. Eu olhei para ela: como que ela sabe? É uma bruxa? O que ela tem? E todo dia eu queria ir lá na Nha Maria, porque ela falou que eu ia ser padre. Aí um dia eu saindo do meu trabalho, tinha 14, 15 anos, estava sujo, uma bicicleta, a mais feia de todas, deixei na porta da igreja. Eu entrei só por entrar na igreja. Entrei na igreja e acabou a missa. Alguém pegou o microfone e falou: depois da missa tem grupo de oração. Que grupo de oração? Eu fiquei por curiosidade. Aí falei: vou ficar. Eu fiquei. E ali o coordenador pegou o microfone, a gente começou a rezar. E ele falou: fecha teu olho e comece a repetir 20 Espírito Santo. Eu só tentei. Fechei meu olho, abri as mãos e falei: 20 Espírito Santo. 20 Espírito Santo. Falei como 3 vezes. Deus me pegou. Pegou fogo. Eu esqueci de mim mesmo. Eu não conseguia acordar. Eu estava de pé, mas eu estava tremendo, orando em línguas, mas eu não conseguia parar. Acabou o grupo de oração, eu continuava com os olhos fechados, mas eu me sentia lá nas nuvens, lá bem para cima, eu orando em línguas. Veio uma senhora, falou: meu filho, para, acorda, já passou, já está. Eles me tiveram que acordar. Eu acordei. A minha vida mudou. Deus me pegou. Eu senti muita força senti. Que eu não podia mais nem dizer em nome do Pai, já era em línguas. Eu não podia me conter. Eu rezava todo dia na minha casa o terço para São Miguel. Eu não conseguia rezar. Eu não conseguia abrir a boca. Não conseguia fazer a petição. Eu não conseguia estar em missa. Porque aquilo era tão forte em mim que eu podia sentir onde estava uma igreja com o Santíssimo, mesmo sem conhecer. Porque o meu coração começava a bater. E naquele dia, quando eu saí da igreja, saí cheio de força e falei: se prepara, Satanás. Para que falei? Até agora estou arrependido. Até agora. Sabe quando você se converte recém e quer fazer de tudo isso, né? Falei: se prepara, Satanás, eu vou ser padre. Não é
que os meus problemas sumiram. Minha mãe doente, meu pai no álcool, meu irmão nas drogas, a gente passa fome, muita dificuldade, mas eu era muito feliz e tinha muita força pelo batismo do Espírito Santo. Agora eu tinha força, coragem para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida, a realidade, a miséria e tudo que ia aparecer na vida. E no meu trabalho eles falavam para mim, bispo, porque eu tinha uma cruz grande. Ó senhor bispo, ó senhor bispo. E eles escondiam a minha cruz e falavam, traz uma pinga e a gente devolve a cruz. Eu comprava pinga, eles devolviam a cruz. Eu tinha 14, 15 anos, eles eram homens grandes. Aí depois eu comecei a lutar, minha mãe curou do coração, meu pai continuava bêbado, meu irmão perdido nas drogas, e eu fui aceito para ir no seminário. Eu vou no seminário, mas 3 meses antes de ir no seminário, eu fiquei doente. Eu fui parar no hospital. Eu só lembro que eu caí na minha casa e que já estava no hospital. Eu não podia mexer meu corpo. Eu sentia dores no corpo. Era dor na manhã, dor na parte da manhã, da tarde, da noite. E essa dor fazia que eu perca o conhecimento, que eu fique desmaiado, sem noção. Eu pedi a morte. Eu quero morrer, não quero mais viver assim. Eu estava no hospital e eu podia escutar quando o doutor vinha me visitar, quando a minha mãe, mas eu não conseguia abrir o olho, nem a boca, sabe? É como que você está dormindo, escuta tudo, mas não consegui fazer nada. Eu queria dizer, mãe, eu estou aqui, mãe, eu estou vivo. E um dia um doutor estava ali com a enfermeira e tudo isso, ele falou, eu vou chamar os pais para que ele possa ir na casa e ali viver os últimos tempos, que ele morra com seus familiares. Eu falava, doutor, não, por favor, não, eu estou vivo, não, eu vou reagir, não. E eles me levaram na casa. E na parte da manhã, meio-dia, à tarde, eu sentia fortes dores que eu desmaiava. Eu não aguentava. E a gente não tinha mais para comprar medicamento, não tinha dinheiro, a gente é pobre. O que fazia minha mãe? Quando era o momento de muita dor e sofrimento, a minha mãe colocava as mãos sobre a minha cabeça e ela dizia, Ave Maria, cheia de graça. Rezem comigo, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a dor sumia. Esse era meu remédio, a oração da mãe. E em uma dessas que minha mãe estava rezando, eu abri meu olho, olhei para o teto e falei para Deus, Deus, eu peço perdão, não quero morrer. Eu tenho 19 anos. Se você me curar, eu te prometo que serei sacerdote para sempre. Depois passaram os dias, eu comecei a mover meu corpo, eu comecei a andar devagar. E quando eu comecei a andar, eu disse para a mãe, eu quero ir na missa, eu tenho saudade de Jesus. E ela falou, vai. Mas eu andava bem devagar, bem devagar, bem devagar. Aí eu me preparei, eu fui para a missa.
Como eu não podia caminhar bem, eu estava indo devagar. Quando eu cheguei lá na Perpétuo Socorro, a igreja estava fechada. Acabou a missa, acabou tudo. Olhei, era 9 da noite. Eu saí 4 da tarde da minha casa. Era para chegar em 1 hora. Passou o tempo, eu estava sem dor. Deus me curou pelo caminho. Deus me curou pelo caminho. Então eu me ajoelhei para agradecer. E ali, pela segunda vez, eu fui de novo lá para cima. E não podia acordar, não podia me conter. E os meus ossos começaram a tremer, tudo. Aí eu levantei, curado, com a porta da igreja fechada, mas eu de joelho perante Jesus, que está ali na sua igreja. Eu me curei e me tornei padre. Passou o tempo e eu me tornei padre, mas não fui eu que escolhi a data. Eu mandei muitas datas para o bispo e o bispo falou: eu não posso nenhuma dessas datas, eu tenho livre só essa data. Aí eu falei: tá bom, eu vou me ordenar nessa data. Aí ficou o dia da ordenação, eu nem percebi, mas era 21 de novembro, a apresentação de Nossa Senhora no templo. E também esse dia era Cristo Rei do Universo. Eu me curei na frente da Perpétuo Socorro, pela oração da minha mãe, Ave Maria, e me ordenei sacerdote no dia em que Nossa Senhora é apresentada no templo. Assim é Deus. Mesmo assim, depois de ser sacerdote, eu tentei desistir. Isso passa com todos. Tem alguns que já foram no retiro, já foram curados, já receberam milagres. Tem pessoas que já viveram momentos maravilhosos com Deus, mas mesmo assim abandonam a oração, a igreja e tentam desistir da sua fé. Aqui o padre que foi curado milagrosamente por Deus para ser padre, ele já marcou uma data para deixar de ser padre. Mas primeiro eu fui avisado pelo meu inimigo, o diabo. Porque eu falei para ele: se prepara. E ele também falou para mim: se prepara. Eu me ordenei padre. E na primeira semana que eu estava sendo sacerdote, e que era tão feliz, começou a perturbação. Ele batia na minha porta, eu acordava, meu Deus. Eu disse: eu estou louco, o que está acontecendo? Eu não gosto dessas coisas de exorcismo. Eu não quero rezar por libertação, nada, eu não quero essas coisas. E eu comecei a sofrer durante a noite. Vi alguém me pegava, eu sono, mas era de verdade, e me batia. Eu aparecia assim com marcas no corpo e com dor, com muita dor. E aquele demônio falava para mim: eu te odeio, eu vou te perseguir, eu vou te infernizar, você vai cansar e você vai parar. Toda noite eu só me libertava depois da comunhão. Aí eu coloquei uma imagem da Nossa Senhora perto da minha cama, uma estola de Nossa Senhora. Falei: Nossa Senhora, a metade da minha cama é de você, a outra metade é minha, você vai cuidar de mim. É assim que eu dormia. E aí acalmou. É assim que eu estava dormindo nos primeiros anos do meu sacerdócio, com Nossa Senhora do meu lado. Passou um ano,
apareceu uma mulher que eu não sabia que tinha possessão diabólica. Falaram para rezar por ela. Eu só coloquei a mão e queria fugir. Ela se transformou. Falei, meu Deus, sai daqui. Eu vou daqui. Chamei os carismáticos. Não, padre, ela já está bem. Todo mundo estava com medo. Ninguém queria atender ela. E a mãe falou, se vocês não querem, eu levo para outra igreja. Não, eu vou atender. Sofri muito, porque eu não entendia nada. E um dia, quando eu pensei que já se estava libertando, porque comecei a gostar, eu rezava, caía e levantava e ia na casa. É fácil, é bom. Eu rezava, caía. Já estou bem, padre, vai na tua casa. É muito fácil. O capeta é muito débil, né? Já está nas minhas mãos. O demônio estava brincando comigo. De repente veio uma noite, eu rezo, ela cai, falou, já estou bem, padre. Aí sentou e começou a dar umas voltas assim na igreja e falou, estou brincando com você, eu te conheço. Eu falei, meu Deus, comecei a tremer assim, eu te conheço e você também me conhece. Não, falei, eu vou lhe provar que eu te conheço. E aquela pessoa, aquele demônio falou para mim, eu te odeio, eu vou te perseguir, eu vou te infernizar, você vai parar e você vai cansar, você vai cansar e você vai parar. Eu tive medo como nunca na minha vida. Aquilo entrou na minha mente, no meu psicológico, no meu coração, no meu osso, no meu sangue, porque eu nunca tinha falado isso para ninguém. Era só algo meu. Eu não partilhava com ninguém minha experiência do mal. E falei, Deus, leva daqui. E falei para a mãe, eu nunca mais vou rezar por ela. E falei para Deus, desde hoje eu não vou rezar mais. É teu problema, Deus, falei para ele. Não é meu problema, é teu problema. E aí eu não conseguia dormir mais. Deixei de rezar, não consegui dormir mais. Aí fui na casa de uma pessoa e falei, posso dormir na tua casa? Ela falou, dorme, padre, eu vou rezar por você, mas você vai cuidar daquela garota. Não fala mais isso, é problema de Deus. Tá. A senhora falou para mim, padre, se ajoelha, a gente vai rezar junto. Eu fiz sem graça, eu me ajoelhei e rezei. Essa noite eu tive um sonho, que eu estava numa igreja, lá na minha comunidade, Espírito Santo. Ele estava o padre Pedro Silva, que é um exorcista. Ele estava arrumando essas coisas para fazer exorcismo. E eu falei para ele, padre, que bom que eu te encontro. Lá tem uma moça que tem possessão diabólica, será que você pode rezar por ela? O padre olhou para mim e falou, esse é teu problema. Aí acordei e falei, não quero, não gosto. A noite seguinte eu fui na minha casa, na paróquia, já vou dormir na minha casa. E eu me ajoelhei e falei para Deus, como aquela primeira vez, eu me entrego. Eu não gosto de rezar pelas pessoas. Eu não gosto de orar por libertação, por curação, Senhor. Eu não gosto. Eu não quero isso para o meu ministério. Eu quero ser um padre, falava eu, normal. Somente quero fazer missa, atender confissão, catequese, mas eu não quero estar rezando por pessoas. Por libertação, pior. Mas eu me abandonei.
De repente senti que alguém me abraçou. Escutei umas palavras quase por 1 hora. Eu não podia acordar. Quais são essas palavras? Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Passou quase 1 hora. Eu acordei, apaguei a luz. E quando apaguei a luz, alguém me tirou pelo pé assim. E eu falei, vai embora daqui. Acabou o medo. Eu dormi. No dia seguinte, eu falei para a mãe da moça, traz aqui. Outra vez super saiyajin. Outra vez forte. Traz aqui. Veio aqui, o demônio ele é repetitivo. Veio, fez a mesma coisa, falou para mim, eu te odeio, eu vou te perseguir, eu vou te infernizar, você vai cansar e você vai parar. Aí fiquei bem perto e falei, mas Deus me ama. O demônio gritou. O demônio gritou. E falei, Deus ama esta pessoa. E com essa palavra, e com esse conhecimento e experiência do amor de Deus, aquela moça foi curada. Somente falando, Deus me ama. Aí começaram a vir mais pessoas, pacientes, tudo isso. Mas sem medo, o medo sumiu. O medo sumiu. Passou tempo. Eu já gostava de atender confissões, escutar as pessoas. Mas eu cansei. Ele falou para mim, você vai cansar. E eu cansei. Vivi atendendo muito, trabalhando muito, fazendo muitas coisas, que deixei de rezar. Porque escutava a confissão muito tempo, atendia muito, que chegava em casa e dormia. Deixei a minha oração pessoal, deixei a confissão, deixei tantas coisas que eu amava fazer, gostava de fazer. Era só trabalho e pouca oração. E aí eu cansei. E comecei a sofrer persecução também. Dentro da comunidade de algumas pessoas. E tudo estava dando errado para mim. Eu fiquei depressivo. Eu não dormia mais. Eu pegava o meu carro, ia na estrada, e aí voltava, fazia 1 hora de viagem na madrugada, 2 horas, 3 horas de manhã, eu com o olho assim, aberto. O médico deu remédio para mim, para tratar minha depressão, mas eu falei, eu não vou tomar, eu vou me curar assim. Fiquei depressivo. E a minha mãe, uma vez falou para mim, eu sei que você está mal, mas Nossa Senhora está aqui bem no seu peito, bem no seu peito, no seu coração. Eu olho para a mãe e falo, a mãe fala isso porque é religiosa. A mãe só fala isso porque ela reza e ela gosta de mim. Passou muitas coisas, o padre deixou de rezar, o padre não queria mais atender confissão, o padre não queria mais junto dos doentes, eu não queria fazer nada. Eu falei, eu vou deixar de ser padre. Depressivo, eu cansei e marquei a data para deixar o sacerdócio. Aquele que foi curado milagrosamente agora vai deixar de ser padre. E chegou o dia. Eu não contava para ninguém, porque eu dizia, ninguém vai me ajudar. Eu não vou sair mais desta situação. O que eu ganho? Eu trabalho, eu atendo confissão, eu ajudo a gente. Depois eu fico doente,
as pessoas falam: esse padre não atende. Eu cansei durante a pandemia. Durante a pandemia, eu atendi muita gente que estava doente. As pessoas morriam aqui no meu braço, entrava e saía no hospital. Era uma vida dedicada para os doentes do Covid. Depois passou a pandemia e eu cansei. Eu fiquei doente um tempo e as pessoas disseram: como que o padre vai ficar doente? Como que o padre não vai vir hoje? Como que o padre? Como eu falei? Puxa vida, eu falei, eu sou um ser humano, eu estou cansado. Depois já veio o capeta. Eu falei: eu não tenho salário, eu já vou morrer, eu estou doente. O que eu estou ganhando? Eu estou sem dinheiro. Se eu deixar de ser padre, eu vou trabalhar, vou ter minha casa, vou ganhar salário, eu vou viver melhor. Deixa esse povo que só me critica. Eu vou deixar essa gente que só fala mal de mim, eu vou sair e vou ser feliz. Depressivo. Porque muita gente amava o padre X. Mas quando eu estou depressivo, eu penso que tudo está errado. Eram 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que perseguiam o padre, que falavam mal do padre. O resto, lá vem o padre X. É o padre X. Mas eu estava depressivo. E para mim tudo estava errado. Assim funciona a depressão. É uma mentira, é um engano. Tem gente que te ama, que gosta de você. Tem muitas coisas boas na vida. Chegou a data, eu arrumei a minha mala. Eu não falei nada para minha mãe, nem para minha comunidade, onde a gente mora com outros padres. Eu carreguei, arrumei tudo no meu quarto. Eu falei: amanhã eu vou para casa. Não importa o que a mãe falar, não importa o que ninguém vai dizer. Eu vou preparar um escrito, vou postar no Face e pronto, acabou o Padre X, foi embora. Eu fui na cama, dormi, me liga uma moça e fala: padre, meu abuelo se está morrendo, meu avô está morrendo, você pode visitar? Eu falei: vou deixar morrer. Sabe, eu deixei de acreditar em Deus. Eu seguia celebrando missa de cura e libertação sexta-feira, quinta-feira, e a gente vinha e falava: padre, eu me curei de tumor. Padre, eu engravidei, você falou que... Eu não acreditava em nada. Eu deixei de acreditar em Deus e falei: tudo é mentira, o povo só fala, o povo inventa, o povo acomoda as palavras. E eu lembro bem numa missa, eu levantei a hóstia e falei para Deus: eu já não acredito em você. E falei: ou me fala agora, ou eu te deixo. E fiquei assim uns segundos. Aí coloquei a hóstia no altar e falei: você que decidiu, eu vou embora. Então essa noite eu marquei a data para eu ir embora da igreja e deixar de ser padre. E chegou essa data à noite e a moça me liga. Eu falei: que morra, pobre abuelito. Insistia e como ligava tanto, falei: tá bom, amanhã eu vou. Era mentira, padre mentiroso. Chegou o dia seguinte, eu fui lá na igreja e olhar a minha comunidade. Eu comecei a olhar tudo. Aquela coisa veio no meu coração: oh, que lindo! Oh, isso aconteceu na pandemia. Olha só a capelinha. Era como um oi e tchau. Aí eu fui colocar o meu carro
debaixo de uma manga. Aí deitei, e daí eu ia pegar minha mala e ir para casa. Me liga uma moça, é outra vez a moça: padre, eu tô te esperando. Meu Deus do céu, eu falei: tá bom, eu tô indo. A minha última coisa como padre era visitar a igreja, depois para minha casa. Então eu fui na casa daquela moça. Tinha muitas pessoas ali. E aquele homem já estava morrendo. E não tinha tempo nem de falar muita coisa, porque ele já estava morrendo. Peguei um pedaço da hóstia recém, tirei na boca dele, e ele fez assim. Ele voltou. E viveu mais 3 dias, e depois morreu. Aí eu perguntei para as pessoas: vocês querem comungar? Levante a mão. Eu vou comungar. Eu, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. E quando cheguei para uma pessoa, eu ia pegar a hóstia, e ali tinha sangue. Ali tinha sangue. Eu fiquei assim, quieto. Oh, padre, você não vai. Ali naquela hóstia tinha sangue. Eu fiquei assim, o que é isto? E mostrei para a gente. Vocês podem me dizer o que é isso? Todo mundo, glória a Deus. Eu fiquei em estado de choque. Eu não entendo. Eu falei para Deus: por que você está me segurando? Me deixa ir. Porque eu sei que o milagre eucarístico, ele acontece quando o padre deixa de acreditar. Esse é um dos motivos. O milagre eucarístico acontece quando um padre vai deixar o ministério, ou porque deixa de acreditar. Um dos motivos. Eu sabia isso e falei: não pode ser, porque eu fui essa noite na minha casa e falei: Deus, por que você deixou que esse padre possa sair? Por que deixou que outro padre possa sair? Ele também era jovem. Por que você não quer? Por que você não me deixa? Por que você tem que me segurar? Eu não aguento mais, eu tenho que ir. Mas eu não podia. Quando eu pensava que ninguém mais ia vir no meu auxílio, veio o próprio Deus no meu auxílio. Emuná. Veio Ele mesmo me socorrer. Porque Ele me chamou. Mas o padre tinha um coração duro de pedra, que seguia falando: tá, Deus, você me segurou hoje, mas eu vou sair depois. Eu falei: será que isto é verdade? Começou aquela dúvida: será que isto é verdade? E aquela coisa onde tinha hóstia estava tudo fechado, com o corporal não tem nenhum lugar onde possa algo manchar a hóstia. Aí eu falei: eu vou ficar em suspenso, Deus. Eu vou ver. Imagina, eu vou ver. Depois me liga o meu superior e fala: Padre Chiles, você não quer ir em Roma? Eu falei: eu não quero. Não, padre, você tem que ir. Ninguém quer ir em Roma. Tinha que ir outro padre, não queria. Tinha que ir outro padre, não queria. E falou: você é o último. Eu era a última alternativa para fazer um curso de espiritualidade em Roma por um mês. Eu falei: eu não quero. Se você não vai ninguém. Eu só te liguei porque os outros não vão ir. Aí falou: eu vou te ligar amanhã. Você pensa. Eu falei. Chegou a noite, dormi e falei: já sei o que vou fazer. Eu irei em Roma, desfrutar, conhecer Europa. Depois eu venho e vou para fora. Eu vou para Roma, vou conhecer Roma, Europa. Depois eu vou sumir. Já sei. Aí depois eu avisei um pouco, mentindo. Eu vou para um curso. A minha ideia é desfrutar de Roma, conhecer a história, tudo isso.
Aí eu fui para Roma. Não, antes de ir, as pessoas falavam: padre, isso aqui para você, padre, isso aqui para você, dinheiro. Eu falei: tem ainda dívida na igreja, eu deixei tudo. Eu falei: meu superior vai dar para mim 500 euros. É sempre o que dá, 500 euros para o padre que vai para o curso de espiritualidade. Chegou o dia, eu fui, deixei todo o que as pessoas deram para mim, viático, deixei para a igreja, porque eu queria fechar a conta, sair tudo bem, depois para casa. Aí eu fui, cheguei lá na casa do padre provincial, ele falou: não tem viático para você. E falou para mim: quando chegar em Roma, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma pizza e mandar foto para mim. Eu dentro de mim: de onde que eu saco dinheiro? Eu tô sem um guarani, sem R$1, sem €1. Aí ele falou: vou te levar no aeroporto. Não quero. Liguei para um amigo, vieram 2 amigos, falaram: padre, nós vamos te levar no aeroporto. Eles me levaram, depois colocaram algo aqui no meu bolso e falaram: você vai revisar, você vai abrir esse envelope quando estiver no avião. Subi no avião, eu dormi. Acordei na Espanha, Madrid, falei: meu dinheiro. Eu pensei, eles me deram $100, 100 euros. Aí eu acordei, primeira coisa, meu dinheiro. Abri, eram 1.000 euros. 1.000 euros. Falei: meu Deus do céu, agora que eu vou desfrutar da Europa. Cheguei. A primeira coisa que eu fiz, fui lá na imagem da Perpétuo, sou redentorista, olhei e falei: oh, que linda história. Depois fui na igreja que está bem na diagonal na frente, na igreja Santa Maria Maggiore. Aí fui lá, e eu admirando as obras de arte, eu não estava rezando. Que lindo, que lindo, que lindo. Passei. De repente aqui tem uma imagem de Nossa Senhora, branca. Passei ali, eu falei: aqui tem um paraguaio? Paraguaio faz meu Deus, até aqui eu vou encontrar um paraguaio que me conhece. Fui lá, oh meu Deus, quem que está me chamando? Pela terceira vez, e olhei para a imagem. Eu escutei dentro de mim: vem comigo. Falei: eu tô louco. Como que uma imagem vai falar para mim? Isso não pode acontecer. Eu tô louco. Aí eu saí correndo da igreja e olhei para o confessionário e falei: o padre, olha só, padre, desde a minha crise, como 2, 3 anos, eu nunca mais me confessei. Olha o padre. Falei isso. Por última vez eu vou me confessar, ali eu já vou tranquilo. Eu fui, me confessei, falei para o padre: eu vou ir, falei tudo. Ele olhou triste para mim e falou, tirou a cabeça do confessionário e falou: você vê aquela imagem de Nossa Senhora? Falou: eu vejo. Vai lá rezar, falou para mim. E comecei a chorar. Não pôde ser. Comecei a chorar. Aí depois saí daqui e falei: é coincidência. De certo que ele fala para todo mundo ir lá rezar, e eu também. Padre Chides, coração de pedra. Aí depois eu fui lá naquela igreja Santa Cruz de Jerusalém, onde tem as relíquias da Paixão de Cristo. E eu falei: é tudo mentira, é fábula, é história que criou aí Santa Helena, e eu não acredito nisso, é tudo mentira. Mas eu vou olhar pela história. Porque padre pensa assim às vezes, né? Tem padre, nós pensamos assim. A gente estuda muito, que depois de todo é fábula, história. E eu fui lá. Eu fui lá para olhar aquelas relíquias da Paixão de Cristo.
e alguém como que me puxou e comecei a sentir as dores da paixão. Aqui, espinhos, no costado, nas mãos e nos pés. Uma dor que eu não podia suportar. Uma dor de morte. E aquela dor não ia me deixar, eu não podia me levantar, não podia me erguer. E tive que falar para Deus: tá bom, eu vou negociar com você. Eu não sei se as relíquias são de verdade, Deus, mas agora eu sei que você morreu de verdade por mim. Aí soltou aquela dor e eu me levantei. Eu falei: tudo isso aconteceu comigo porque eu estou depressivo. Outra vez o padre. Aí fui na igreja depois de São Paulo, extramuro. Eu entrei naquela igreja e eu comecei a arrepiar. Falei: o que tem aqui, meu Deus? Eu não conseguia entrar mais em nenhuma igreja. Não conseguia entrar em nenhuma igreja, que eu sentia algo, acontecia algo. Eu falava: não, eu não vou mais em nenhuma igreja. É Deus me perseguindo. É Deus falando para mim: você não entendeu nada. Eu te escolhi, você tem que ficar. Entrei naquela igreja, eu falei para outro padre: olha, padre, o que tem aqui? Meu cabelo. Não tem mais. O que tem? Tudo para cima, olha meu braço aqui. E ele riu para mim e falou: Espírito Santo, padre. Eu não sabia que tinha o túmulo de São Paulo. Aí eu fiquei perto do túmulo, e foi uma presença muito forte do Espírito Santo. Deus morreu por nós, tem Espírito Santo, mas eu não vou ser mais padre. Olha só o padre, né? Coração duro. Aí depois fui no Vaticano, no túmulo de São Pedro. Aí eu fui lá. Eu estava indo, olhando, eu não estava rezando, eu deixei de rezar, estava olhando o que tem ali. De repente sim, cheguei perto do altar, fui lá para ver o túmulo de São Pedro, e eu comecei a sentir dor na cabeça e uma pedra sobre a minha cabeça, que eu tinha que me não ajoelhar, postrar. Eu me postrei, porque a minha dor era terrível, uma dor na cabeça surpreendente, é ter uma rocha sobre a cabeça, uma pedra enorme sobre a cabeça. E ali uma voz: tu és Pedro, tu és rocha, tu és Pedro, tu és pedra, tu tens autoridade. Aquela voz no meu coração, do túmulo de Pedro: tu és Pedro, tu és rocha, tu tens poder, tu tens autoridade. Saí dali com uma dor de cabeça terrível. Eu falei: meu Deus, eu estou louco, eu não vou mais nenhuma igreja. Falei para Deus: tá, então eu tenho autoridade, mas eu não vou ser mais padre. Continuo. Qual é a autoridade que você me deu? Totalmente em crise. Aí depois a gente visitou o túmulo, a gente visitou muitas coisas. Eu não vou contar tudo porque é muita experiência. Mas quando fui no túmulo de Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, eu falei: tá bom, eu já chorei em muita igreja, eu já senti muitas coisas em todas as igrejas, mas no túmulo de Santo Afonso não vai acontecer nada comigo, porque ele é chato. Santo Afonso não é um santo conhecido por muitos milagres. Ele é moralista, ele é reto. Eu falo: ele é chato, Santo Afonso é chato, ele é direto, ele fala as coisas assim na tua cara. Se você não pregava bem, falava para você: ei, desce daí, você não está falando a verdade, você está pregando mal, desce daí. Esse santo é chato. É a primeira igreja onde eu não vou sentir nada. Aí fui no túmulo de São Pedro, no túmulo de Santo Afonso. A gente rezou a missa. Desde que começou a missa até que acabou, eu parecia que ia infartar. Eu sentia dores da paixão. Ali eu senti tudo, é como um resumo de tudo. Dor na minha cabeça, o meu coração acelerando, a força do Espírito Santo.
eu chorando durante toda a missa. Uma presença muito forte. Aí eu saí daí, fui para Roma, acabou o curso. Vem os outros padres e falam: nós vamos para Assisi, nós vamos visitar o Carlos Acuti. Eu falei: eu não vou. Eles foram domingo, aí eu acordei segunda-feira e falei: eu vou visitar o Carlos Acuti. Por que eu queria visitar o Carlos Acuti? Porque uma vez, daqui a pouco acabou. Uma vez eu tinha uma pessoa que estava com perturbação e ela nunca que curava, nunca. Aí escutei que um tal Carlos Acutis ia ser santo. Eu falei: não, esse não é santo. E no dia que ele ia ser canonizado, beatificado, eu falei: eu vou testar esse tal de Carlos Acutis. Veio uma pessoa com perturbação espiritual. Eu falei: eu fiz a ladainha, São Pedro, rogai por nós. Eu falei: Beato Carlos Acutis. Aquela mulher cuspiu no meu rosto e falou: ele é santo, o demônio. E aquela mulher se libertou pela intercessão só de Carlos Acutis. Então eu falei: eu vou visitar ele. Eu fui lá em Assis. Desde que cheguei em Assis começou a chuva. Eu só ia para olhar Carlos Acutis, mas como choveu, a primeira igreja que eu entrei foi na igreja de São Francisco. E foi lá no túmulo de São Francisco. E ali eu me ajoelhei e falei para Deus: tá bom, eu vou rezar, tem muita chuva. Peguei meu terço. E aí São Francisco, olha que eu não sou franciscano, eu sou redentorista, mas como é Deus, falou, eu escutei, falou para mim: reza o quaresma de São Miguel. Olha, eu era padre, eu não sabia o que era quaresma de São Miguel, né? A gente não estuda sobre isso. Falei: que é quaresma de São Miguel? Tá bom, eu vou rezar. Já comecei a acalmar. Eu vou rezar. Segunda palavra que falou para mim: eu cuido da tua mãe. A minha mãe, tá. Aí saí dali, fui para o Carlos Acutis. Tinha muita chuva que eu fiquei dormindo aqui naquele banco que tem lá no frente do Carlos Acutis. Eu tive um sonho. E ele veio para mim assim, bem de cima, e falou: acorda e sai daqui que eu tenho algo para você. Acorda e sai daqui que eu tenho algo para você. Eu acordo e falo: mas onde que eu vou na chuva? O que ele tem para mim? Comecei a pesquisar na internet. Onde que eu vou? Ah, tá, na cruz de São Francisco. Eu vou visitar a cruz de São Damiano, aquela cruz que falou para São Francisco. Aquela cruz falou para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele pensou que era igreja material. Eu falei: eu vou visitar isso. Eu fui lá onde tinha a cruz, eu me ajoelhei e pela primeira vez não senti nada. Falei: isso daqui não é a verdadeira cruz. Aí perguntei para um padre que estava aí: essa é a original? Falou: não, a original está lá naquela basílica lá para cima. Eu passando a basílica, eu falei: que feia a basílica, eu não vou entrar aqui. Mas tive que voltar. Voltei. E tinha muita gente ali tirando foto com celular, Eu entrei e foi direto para a cruz. Eu estava tudo molhado. Fazia muito frio, molhado tudo. Aí eu fui na direção da cruz e me ajoelhei. E naquele momento me pegou fogo, que eu me sequei tudo. Passou frio e comecei a sentir fogo. Estava tudo quente, o meu corpo, minha roupa.
e alguém puxando a minha cabeça para baixo. E aí eu me ergui de novo, ergui a cabeça, olhei para a cruz e falei para a cruz: eu sei que você falou para São Francisco, estou aqui eu. Se você quer falar para mim, pode falar, que eu vou te escutar. Mas se não tiver nada para falar comigo, tá bom, eu não vou ficar magoado, não tem problema. Mas se tu tens algo para falar para mim, fala que eu escuto. Aí fechei o olho, aquele fogo e aquelas palavras fortes, fortíssimas, que nunca vou esquecer, que veio como um som assim muito forte de dentro para fora, que falou para mim: entra de novo na barca e curai a minha igreja. Entra de novo na barca y curai a minha igreja. En español: súbete de nuevo a la barca y sana mi iglesia. Aí eu me levantei, sorrindo, depois de mais de 2 anos. Me curei da depressão e eu falei: sacerdote para sempre.